Então, gente, gostaram aí do exercício? É super tranquilo fazer, vocês viram? Não tem segredo nenhum. E daí a gente plota os gráficos para entender o que acontece. Ok? Então, né, continuando aqui, a gente vai fazer uma pequena reflexão sobre o que a gente consegue calcular com tamanhas rodadas experimentais. Então, por exemplo, eu tenho lá um experimento fatorial 2 elevado ao quadrado, né, com dois fatores, eu vou calcular dois efeitos principais, A e B, por exemplo, e uma interação entre eles, que é o AB. Quando eu tenho 2 ao cubo, eu vou ter três efeitos principais, A, B, C, três interações e dois fatores, A, B, A, C e B, C, e eu vou ter uma interação de três fatores. E isso vai crescendo conforme eu vou aumentando o número de rodadas experimentais. Ok? Vamos fazer um exemplo aqui, né? Vou mostrar um exemplo para vocês de um 2 elevado ao cubo. Vou mostrar por cima, lógico, e vocês vão ver aí na apostila. Então, né, o experimento é esse daqui. Um experimento foi realizado para avaliar o efeito da temperatura, pressão e catalisador no rendimento de uma reação química. Então, foram utilizados dois níveis de cada fator. Né? Então, para a temperatura eu tenho 160 graus e 180 graus. Para a concentração eu tenho 20% de catalisador e 30% de catalisador. E eu tenho dois tipos de catalisadores, o catalisador A e o catalisador B. Então, esse experimento ele é um 2 ao cubo, ou seja, eu tenho que rodar 8 rodadas experimentais. O planejamento dele fica mais ou menos assim. Então, aqui, né, nós podemos ver o que a gente vai fazer de cada um deles, né, o rendimento depois que a gente coletou os dados. Isso daqui de uma maneira já padronizada para mais e menos, né? E cada um dos fatores aqui, né? Então tem lá temperatura, catalisador e concentração e catalisador, as interações entre eles e os resultados. Eu posso calcular os efeitos principais, que é o que a gente fez aqui, né? Então, note que a temperatura é a que apresenta o maior efeito, então ela está apresentando ali 23, né? E daí o nível de concentração e catalisador apresentaram efeitos menores, sendo que a concentração ela é mais interessante. E a gente também pode calcular as interações. Então aqui a gente tem todas as interações calculadas, né? A gente tem também os gráficos de efeitos principais, onde eu mostro como se comportam os efeitos isoladamente, e os gráficos de interação. Notem que aqui a gente tem uma interação grande entre esses fatores. Feito? Então dê uma lida aí para entender melhor esse exemplo na apostila e vamos continuar aqui falando sobre experimentos fatoriais. A próxima coisa que é importante eu falar para vocês é como que na prática a gente analisa um experimento fatorial utilizando o Minitab. Tá? Então a gente segue um padrão muito claro. Então nesse padrão a gente quer primeiro identificar qual que são os fatores mais importantes para variar a nossa variável resposta, que a gente faz isso utilizando um gráfico de Pareto. Né? Então ele está colocado aqui, a gente tem o gráfico de Pareto. O Minitab nos dá esse gráfico. Então a gente tem aqui, ó, notem aqui, a gente tem lá o fator A, o fator AC e o fator B. Notem que o efeito de A plotado aqui, no gráfico de Pareto a gente sempre plota o módulo do efeito, né? Então a gente não sabe se ele, quanto maior ele diminui a variável resposta ou quanto maior ele aumenta a variável resposta. A gente sabe qual que afeta em módulo mais. Notem que aqui é muito claro que o A afeta mais e depois a interação entre A e C também afeta. Ou, né, um gráfico de efeito normal, onde eu tenho lá o que afeta mais é o que está longe dessa linha azul, perfeito? Mas ele também me dá uma noção de para onde que ele afeta. Nesse caso, essa variável aqui afeta para cima e essa variável afeta para baixo. Ok? Então, né, aqui no exemplo, né, a gente tem lá, né, alguns exemplos, né, de 2 a quarta, né? Então, o experimento foi realizado para estudar o efeito de 4 fatores no rendimento de uma reação química. Os fatores estudados com os respectivos níveis estão na tabela abaixo. Então, este é o planejamento dos fatores. Então, como é um 2 a quarta, eu vou fazer 16 rodadas, né? Então, a gente tem aqui todas elas, né? E a porcentagem de conversão, que é a nossa variável resposta. E assim vai, pessoal. Deem uma analisada na apostila, onde a gente tem aqui todo o negócio codificado. E a gente vai calculando tudo isso daqui e
chegamos ao que interessa, que o Minitab vai fazer toda aquela parte chata da mão para a gente chega no gráfico de Pareto. Notem que daqueles 4 fatores eu tenho só alguns que influenciam. Lembrando, o Pareto a gente vai tentar analisar os que são, né, muito diferentes dos demais. Então olhem, o meu nível B é o que mais, o meu fator B é o que mais influencia. Mas a gente vê também, é importante analisar o A, né, e o D e a interação BD, né? Então a gente analisaria só esses caras aqui e não analisaria isso daqui. Então, por exemplo, o nosso fator C, que a gente mediu lá, que a gente estava achando que ele influenciava. Notem que ele não tem diferença nenhuma na minha variável resposta, ou seja, na porcentagem de conversão. Nesse caso, eu poderia, nos próximos experimentos, nos próximos ciclos, simplesmente esquecer essa variável, né, esse fator, e trabalhar só com esses que são significativos. Notem também que, se eu quiser melhorar rápido o meu processo, eu vou direto no meu fator B, né, que ele é o que mais influencia. A gente vai analisar outros experimentos nos próximos vídeos e vai ficar muito mais claro para vocês. Mas só de maneira geral para mostrar como que esse Pareto ele é importante. A gente tem também, né, os gráficos, né? O Minitab calcula os gráficos para a gente de interação, né? Então aqui a gente está analisando, né, aquela interação, a nossa interação entre temperatura e concentração, e a gente está vendo também o gráfico de efeito principal para carga total. Então notem que é muito fácil encontrar qual que é a melhor receita. Se eu quiser maximizar a minha conversão, eu vou ter que utilizar a temperatura em 240 graus, que é a linha vermelha, a concentração de 10 e a carga total aqui de 10, perfeito? Então é isso que eu vou utilizar para maximizar a minha conversão, né? Maximizar a minha receita. Então, pessoal, agora começa a parte de exercícios. Espero que vocês tenham gostado. Então, nós vamos agora consolidar esse aprendizado. Eu vou mostrar no Minitab para vocês como faz o primeiro e a gente vai realizar uma série de outros exercícios nos próximos vídeos. Então, até a próxima, pessoal.